Pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa quinta aula de redação. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre argumentação. E assim, cara, aula importantíssima. Eu sempre falo, né, mas seria incoerente eu dizer que não é importante, porque quando eu montei esse planejamento, esse cronograma, eu fiz questão de que as aulas de redação fossem totalmente pautadas naqueles assuntos específicos para vocês terminarem essas 16 semanas com o máximo de aproveitamento, o máximo de aprendizado relacionado à redação, certo? E então, não sei se vocês notaram, mas a gente vai tá seguindo uma ordem bem direta, né, eu diria. Já falamos sobre a introdução, falamos sobre a tese, especificamos cada um dos pontos. E hoje é a vez da argumentação. Caso vocês não saibam, a argumentação ela está extremamente presente nos desenvolvimentos do seu texto. Então, segundo e terceiro parágrafo ali, se você escreve com 3 desenvolvimentos, ela está no terceiro também. Então, são os parágrafos totalmente pautados, né, na presença da argumentação, certo? Falando um pouco sobre estrutura de aula, eu sempre sigo aqui esse planejamento. Eu vou escrevendo um documento em Word aqui com vocês. A aula ela é promovida dessa forma. Ao fim, tudo aquilo que for escrito, a gente disponibiliza através dos PDFs, aqui como material de apoio da aula, aqui embaixo para você fazer o download. Então, cara, vamos dar início a essa aula, a esses comentários, correto? Argumentação. A primeira coisa que a gente tem que falar, vou escrever dessa forma aqui, não tem tópicos assim com nomes e tal, então a gente vai escrever só. Eu não queria dessa forma não. Parte 1. Qual que é a primeira parte que a gente deve levar em conta quando a gente fala sobre a argumentação? Sempre vamos levar em conta aquilo que eu comento em basicamente todas as aulas, cara. A gente está escrevendo para o corretor, não estamos escrevendo para a gente. Então a gente tem que fazer o máximo para seguir as estruturas básicas e necessárias para a construção de um bom texto, para a construção de um texto organizado que leva quem está lendo a real compreensão daquela estrutura, daqueles assuntos, enfim, de como realmente impactar quem está lendo, entendeu? Quem chegou naquele ponto do texto. E a primeira parte que a gente vai falar é sobre algumas formas de organizar esses argumentos. E a primeira forma de organização que é válido a gente trazer é a organização causa-consequência. Identificando a causa e consequência, eu já falei lá quando tratamos do assunto introdução, é sempre você trazer a razão, na verdade você traz um fato em si, tenta identificar uma raiz, né, uma causa para aquilo e quais são os possíveis enraizamentos daquilo ali, o que aquilo ali pode gerar, o que aquilo ali pode causar de problema, de efeito, enfim, de situações futuras para a sociedade. Então você analisa dessa forma, seguindo uma ordem cronológica, entendeu? Tudo tem um princípio, né? E tem um fim. Aquele princípio, justamente se não houvesse aquele princípio, ele não poderia acabar se desenraizando e derivando outros problemas, outros fatores, outras ações. Então, a análise por causa e consequência, ela parte desse pressuposto. Identificar alguma raiz, certo? Que vai favorecer a argumentação sobre aquele assunto. Porque dessa forma você consegue não apenas identificar uma razão para aquilo estar acontecendo, como também identificar quais podem ser os acontecimentos. Até porque se você identifica que algo está acontecendo, se algo está acontecendo hoje, é consequência de algo que aconteceu no passado.
Então, muitas vezes o fato atual, presente que a gente vive é propriamente a consequência. A gente precisa identificar as razões, objetivando neste caso a argumentação por causa e consequência. Certo? No geral é isso. Vamos escrever um pouco aqui. A causa e consequência ela tem como principal suposto aí, né, a identificação da origem de um problema e quais seus possíveis enraizamentos, certo? Se a gente fosse definir causa e consequência, seria isso daqui. Agora, dentro da parte 1 ainda, a gente pode falar ainda de comparação. Traço proporcionalidade. Certo. Comparação e proporcionalidades. Quando a gente leva em conta esses dois aspectos, quando a gente fala de comparação em primeiro instante, comparar significa tirar, né, observações e meio que leva um tom crítico, entendeu? Leva um tom de ser humano, porque o ser humano ele tem preferências, ele tem objeções por algo que ele considera melhor, algo que ele não quer porque considera pior, e toda esses fatos eles são baseados em comparações. Então, quando a gente pega comparação e proporcionalidade, o que isso pode trazer para o nosso texto? Pode trazer um pouco mais de realidade. Porque pensa comigo, a partir do momento que eu comparo situações, comparo determinados acontecimentos que circulam em torno da problemática central daquele assunto, daquele texto que está presente no Enem, cara, eu estou trazendo um pouco de criticidade, eu estou trazendo um pouco de questionamento, um pouco, entende? Dessa ideia ligada à comparação. Você tem que pensar que sempre que há comparação, existe um fator crítico por trás. Porque eu não consigo comparar coisas que, se isso não tivesse sido feito por algo provido de racionalidade, entendeu? Algo que tem uma mentalidade para julgar aquilo ali. Comparação só é feita por pessoas, só é feita por pensamentos, por racionalidade. Então, só é feito por pessoas, por seres humanos. Então, a gente sempre tem que levar em conta que a comparação ela funciona justamente como esse recurso ilustrativo, eu diria, entendeu? A fim de tornar aquelas ideias um pouco mais realistas, um pouco mais concretas, um pouco mais humanizadas, entendeu? Você vai sair do campo teórico, você vai entrar um pouco mais na racionalidade, um pouco mais no mundo concreto, pensando justamente como um ser humano. Então, a gente pode, né, comparação, beleza? Pode funcionar como recurso ilustrativo. Ou seja, o que isso quer dizer? Menos teórico e mais concreto. E a proporcionalidade, ela nada mais é do que algo que mostra isso através da comparação também, né? Faz parte da comparação, mas a proporção ela tende a falar mais sobre número, sobre tamanho, sobre... Entende? Proporção. Quando a gente estuda proporção em geografia, por exemplo, proporção de determinados mapas, de determinados registros geográficos, enfim. Proporção, cara. Você já tem aquela problemática e tal, e aí você está fazendo uma comparação. Porra, isso aqui é assim, isso aqui é dessa outra forma.
e talvez isso seja pior porque possui mais que isso aqui e tal. Então, assim, comparação e proporcionalidade. A proporcionalidade ela está muito mais atrelada aos números, números, valores, estimativas. E é justamente através desses números e valores que você expõe o que você considera melhor ou pior, justamente por haver maior ou menor presença, certo? Eu estou sempre de olho na bateria aqui que ele está desconectado, eu não encontrei a extensão, então se começar a acabar eu vou ter que migrar o computador. E vamos para a parte 2, cara. Para a parte 2 a gente vai falar um pouquinho sobre ideias. A comprovação de ideias ela está totalmente atrelada à seguinte definição. Bom, realizamos aquele processo de introdução argumentativa, falamos um pouco sobre determinada problemática e começamos a expor o nosso ponto de vista acerca da mesma. O que a gente tem que fazer dentro desse aspecto? A gente tem que comprovar que aquilo que a gente está falando não é simplesmente o que a gente pensa, o que a gente acha sobre aquele assunto. Nós precisamos trazer argumentos de prova real, de prova concreta, argumentos que comprovem que aquilo que eu estou pensando é muito além de um pensamento. É muito além de algo que eu acho, algo que eu imagino que seja, entendeu? Então, a comprovação de ideias é obrigatória na argumentação. Obrigatória no seguinte sentido: a ausência dela proporciona que o seu argumento não seja tão de um grau de excelência tão quanto alguém que citou, entendeu? Então, a presença dele é fundamental. Sempre estarmos comprovando aqueles aspectos do nosso texto, aquelas informações, cara, isso é essencial, é determinante, sabe? Então, a comprovação de ideias. Como que, não como, mas o que isso representa para o nosso texto? A comprovação de ideias, ela surge com a intenção de tornar nossas palavras, argumentos, ideias, pensamentos, e aqui pode ser pensamentos também, mas torná-los, surge com a intenção de tornar nossas palavras irrefutáveis. Então a comprovação de ideias ela nada mais é do que isso, tornar as nossas palavras, os nossos argumentos, as nossas ideias, os nossos pensamentos, tudo aquilo que eu citei, que eu apresentei no texto como forma argumentativa, tornar tudo isso irrefutável. Ou seja, aquilo ali não pode ser uma incerteza, não. Aquilo ali não pode ser, nenhum tipo de cara, eu acho que é assim, entendeu? Não tem certeza. Porra, tem que ser certeiro aquilo ali. Aquilo que eu tô falando, ele precisa ser certeza, sacou? Então, faz parte disso. Comprovação de ideias, então, surge com a intenção de tornar nossas ideias, argumentos, pensamentos irrefutáveis. Pronto, matou. E é necessário que isso esteja presente ao longo de todo o seu texto. Tá certo? Como que essa comprovação de ideias ela pode surgir? Aí ela pode vir através de dados estatísticos, pode vir através de história, na verdade, né? Fundamentos históricos, pode vir através de notícias, tudo em torno desse sentido. Dados estatísticos, fundamentação histórica, notícias.
Então, todos esses tipos de dados, eles são bons para a gente, entendeu? Fundamentação histórica, ele parte de um pressuposto, é, geralmente é uma bagagem própria do aluno, entendeu? A fundamentação histórica geralmente é proveniente do que você sabe, do que você conhece sobre história. Mas, então, é um conhecimento prévio, é necessário que você saiba daquilo relacionado à história para poder citar no seu texto e dar fundamentação. Entretanto, dados estatísticos, notícias, geralmente eles são trazidos naqueles textos de apoio da própria redação do Enem, entendeu? Então, dali você consegue extrair diversas informações que podem dar um caráter de concreto, um caráter de realidade concreto para o seu argumento, para as informações presentes no seu texto. Então, fiquem tranquilos que não é 100% uma necessidade que você tenha aquele conhecimento prévio, entendeu? Como eu disse, desses três aqui, o único que necessita conhecimento prévio são as fundamentações históricas. É necessário ter uma bagagem de história para poder executar uma boa fundamentação histórica. Entretanto, os dados estatísticos e as notícias geralmente vêm, né, presentes naqueles textos de motivação do Enem. Então, fiquem tranquilos que de lá é possível extrair, certo? Vamos entrar agora na parte 3. Na parte 3 aqui a gente vai falar sobre algo bem direto, né, que é o caráter errei o acento aqui, cara. É o caráter científico do texto dissertativo argumentativo, certo? Não sei se vocês sabem, se não sabem, vão saber agora. O texto, né, proposto pelo Enem, a dissertação argumentativa, bom, a partir da parte 2 aqui a gente consegue descobrir isso, né? Sempre que... porque assim, se é necessário que a gente comprove aquele ponto de vista, cara, é porque a gente está falando sobre uma realidade. E se eu falo sobre uma realidade, preciso comprovar aquilo ali, ele segue uma linha um pouco científica, entendeu? Ele segue essa linha muito... uma linha empirista, eu diria, entendeu? Porque aquilo que eu digo, cara, é preciso que aquilo ali seja verdade. Eu não estou escrevendo um conto, não estou escrevendo uma fábula. É necessário que aquilo ali seja uma realidade, e uma realidade muito mais do que uma realidade concreta, entendeu? Uma realidade que realmente faz parte da contemporaneidade. Então, o caráter científico é uma característica do texto dissertativo argumentativo. E por que eu digo isso? Porque há um outro ponto aqui que fundamenta isso de forma definitiva. Como, por exemplo, aqui eu não citei, temos dados estatísticos, fundamentos históricos, notícias. Bom, esse ponto que eu vou falar agora poderia ter até sido citado entre os três aqui, mas eu resolvi tirar um ponto especial porque ele trata sobre as citações, sobre os pensadores. Então, pensadores que muitas vezes representam aquilo que você quer dizer, aquilo que você trouxe no seu texto, ou muitas vezes até a problemática central daquele texto. Entendeu? Então, olha, texto dissertativo argumentativo, caráter científico, certo? Possuindo isso, a gente pode informar que a citação de pensadores caracteriza isso para a gente, assim, de forma mais definitiva. Talvez eu ter pensado em trazer isso de forma separada não faça muito sentido, mas se a gente para um pouco para pensar, os pensadores que geralmente são trazidos no texto das redações, eles são cientistas sociais em muitos casos, são pensadores renomados que trouxeram contribuições importantes e muito famosas para a nossa sociedade.
Então, eu resolvi colocar na parte 3 justamente para reiterar o caráter científico do texto argumentativo. Muitas vezes está muito ligado a esse cientificismo, isso que é mais uma prova, porque esses aqui também são provas disso, mas esse aqui traz de forma definitiva, então você tem aqui mais um ponto que pode ser informado a fim de comprovar o seu ponto de vista, né? Mostrar que você tem razão, que você está certo, que é a citação de pensadores. E é muito importante a gente, quando fala de citação de pensadores, cara, dizer o seguinte: só vamos citar se realmente a gente consegue encaixar aquela citação, aquele autor naquele contexto. Caso contrário, não há necessidade. Na verdade, eu acho que seria até ruim, né, você fazer uma citação com aquele autor, com aquele pensador, não se encaixando com a realidade do seu texto. Então, vou representar isso aqui através de palavras, né, vou escrever. Levar em conta se aquela citação realmente traz fundamentos para o seu texto. Será que ela contribui ou não? Então esse aqui é um ponto totalmente individual, você tem que fazer essa análise a partir do momento que você está escrevendo, né? E é isso, cara, muito cuidado com isso aqui, tá? Muito cuidado mesmo. Não apresente citações, não traga nenhum pensador se aquilo ali não se encaixa com a sua realidade. Um texto rico não é um texto que está toda hora de informação jogada ao acaso. Um texto rico é aquele que apresenta informações, mas de forma organizada. Você tem que lembrar que o leitor, ele é a pessoa que a gente quer atingir, entendeu? A pessoa que a gente vai atingir não somos nós mesmos, não é o nosso amigo que vai ler o nosso texto com muito amor. O cara que vai ler nosso texto, ele é a pior pessoa do mundo pra gente, entendeu? Então a gente tem que levar em conta que precisamos escrever um excelente texto, pautado nas normas necessárias, regidas por uma boa redação do Enem, a fim de que ela seja bem avaliada. Porque caso contrário, cara, não tem jeito. E esse aqui é um ponto fundamental, entendeu? Só traga citações se houver necessidade, se for o caso. Eu costumo dizer que é muito melhor um texto bem escrito, sem nenhuma citação, do que um texto mal escrito, sabe? Mal planejado, que tem 2, 3 citações ao longo dele, mas que essas citações nem se encaixam com o texto, entendeu? Então é muito interessante a gente se ligar a isso. Se liga a estrutura, como você está escrevendo aquilo ali, se aplica. Caso aplique, cara, vai em frente. Se não, não há necessidade, certo? Vamos para a parte 4 aqui. Deixa eu ver a bateria. 43. Vai dar certo. Parte 4, a gente vai falar um pouco sobre 2 itenzinhos interessantes aqui. Vamos retomar a comparação e a concessão. Certo? Resolvi trazer a comparação novamente, porque lá em cima a gente falou sobre um contexto da comparação e aqui nós vamos falar sobre outro, comparação. De forma geral, comparação é isso aqui. Associação, né, de semelhanças ou diferenças entre elementos, certo? De forma bem direta. E a concessão, o que é isso? Por que a gente tem que trazer isso aqui pro...
Qual que é a diferença? Na verdade não é diferença, até porque os dois não se assemelham de forma nenhuma, então são coisas distintas, certo? Comparação, associação de semelhanças ou diferenças entre elementos. De forma bem sucinta, acredito que isso não tem dúvida. Mas concessão. Um elemento cede ao outro, não cumprindo o que era esperado, dado as circunstâncias. O que isso quer dizer, cara? Imaginemos que a gente partiu de uma comparação sobre dois elementos, sobre dois fatos, sobre dois acontecimentos, ou situações, enfim. Partimos dessa comparação entre dois. A partir disso, consideramos que uma determinada ideia, cara, não fazia o menor sentido. Não fazia o menor sentido para a problemática do nosso texto, para a nossa situação textual. Então, eu simplesmente abandonei aquela ideia, entendeu? Fiquei apenas com a outra. Apesar da outra, mesmo que a outra não me agrade muito, ela é superior àquela que eu analisei em primeiro instante. Porque aquela que eu analisei em primeiro instante como eu disse, parecia não se encaixar. Olha, eu estou dando aqui um exemplo muito teórico, né? Não está baseado em nada, mas vamos lá. Temos duas ideias, temos dois preceitos acerca de um determinado assunto. Daí beleza, né? Tô lá fazendo uma análise acerca daquelas duas propostas e cheguei à conclusão que uma delas não acrescenta em nada ao meu texto, sabe? Muitas vezes nem puxa para a realidade daquela problemática. Entretanto, a segunda, ela parece estar um pouco mais próxima. Ela me agradando muito ou não, ela é um pouco melhor do que aquela primeira. Então, isso aqui é um exemplo de concessão. Eu abri mão de uma pela outra, entendeu? Um elemento cede ao outro, não cumprindo o que era esperado, dado as circunstâncias. Então, você concorda que aquele primeiro, de alguma forma, ele não cumpriu o que eu esperava dele para com aquela situação e acabei dando preferência ao uso daquele outro argumento, daquela outra opinião. Isso é um tipo de concessão, certo? Sendo bem claro, sendo bem direto. Então, são coisas bem teóricas, né? Não necessariamente você precisa saber isso para construir o seu texto, você não precisa saber o que é comparação, o que é concessão, você só precisa fazer, entendeu? Você só precisa trazer isso para a prática. E muitas vezes você até faz isso, mas nem sabia que tinha esse nome, entendeu? Então, essa parte de definição, ela vem aqui só para esclarecer um pouco, né? Deixar um pouco, dar nomes àquilo que a gente já pratica, àquilo que a gente já faz, entendeu? E vamos entrar na última parte aqui, que é a parte que eu falei que ia trazer algumas... Bom, como eu... Cara, deixa eu organizar isso aqui rapidinho. Desenvolvimento. Certo. Beleza. Parte 5, nós vamos falar... Essa aqui tem nome. Essa aqui sim tem nome. Estrutura do parágrafo argumentativo. Certo? E o que eu digo para vocês, cara? É muito importante que vocês compreendam que não existem regras, entendeu? Não existem regras para a escrita da sua argumentação, do seu desenvolvimento. Entretanto, o que eu vou passar aqui nada mais é do que um perfil que eu considero ideal, entendeu? Apresentação do argumento, aqui, ó, desenvolvimento da ideia e fechamento. Cara, isso aqui segue um patamar de idealidade, entendeu? Ele traz pra gente uma forma de organização que eu utilizo, que me dá uma boa nota, sempre deu uma boa nota, e que eu sempre aperfeiçoo, sempre tento chegar àquele perfil ali, né, da apresentação, do desenvolvimento e do fechamento. Você percebe que toda a estrutura do nosso texto ela é composta por isso? Quando a gente fala sobre introdução, eu preciso lá no início apresentar a problemática,
preciso discorrer um pouco sobre ela e no final trazer a minha tese, que a minha tese nada mais é do que uma conclusão pessoal e formal acerca daquele tema. Então tudo está pautado nisso, com meio, começo, meio e fim, cara, tudo, todas as situações. E aqui não vai ser diferente. Cada um dos desenvolvimentos, se seguir cada um desses passos, vai te dar um desenvolvimento excelente, cara, excelente. Então vamos começar aqui pela apresentação do argumento. Olha, a apresentação do argumento, período curto, declarativo. Então, você vai iniciar o seu desenvolvimento, né, a parte argumentativa. Na verdade, todo o desenvolvimento a gente considera como sendo a argumentação. Então, vamos iniciar esse desenvolvimento apresentando determinado argumento. Ele é um período curto, é uma declaração, como aqui bem está escrito. E essa parte aqui é uma parte um pouco mais prática, que eu vou trazer exemplos reais do que aquilo ali quer dizer. Então imaginem só, apresentação do argumento. Olha aqui, a cultura não pode ser dissociada do processo de formação cidadã. Não tem o tema aqui, tá? Mas disso a gente já consegue extrair o que poderia ser o tema. Poderia ser, talvez, os problemas da diversidade cultural na sociedade brasileira, por exemplo. Então, aqui ele apresenta qual que é o argumento que ele quer defender. A cultura não pode ser dissociada do processo cidadão, de formação cidadã. Então, note, introdução, certo? Introdução daquele assunto, daquele argumento, ele simplesmente apresentou. É sobre aquilo ali que vai tratar todo o desenvolvimento dele, certo? E é um argumento forte, cara. Ele fala que a cultura ela não pode estar desassociada de todo o processo de formação social, né? De todo o processo de formação interpessoal. Um argumento forte que, cara, muito, muito bacana isso aqui. Vamos ver como vai ser o restante. O desenvolvimento da ideia. Explicações e exemplos que comprovem o argumento. Isso aqui é importante. Lembra lá em cima, quando a gente falou sobre trazer um pouco do caráter científico, né? Trazer um pouco para a realidade, tornar aquilo ali concreto e não simplesmente uma teoria? É disso aqui que a gente fala, cara. É justamente disso aqui. Porque imaginem só, expus a ideia, né? Apresentei. Mas se ao longo do desenvolvimento daquela ideia eu não comprovar que aquilo ali é real, vai parecer que é algo que é para mim apenas, entendeu? Que eu acho, que eu penso que é daquela forma, como eu já falei ao longo dessa aula. Então, desenvolvimento da ideia nada mais é do que explicar e exemplificar, dar exemplos que comprovem que aquele argumento é daquele jeito, que comprovem que aquilo ali é real e não simplesmente um pensamento. Vamos ao exemplo. Deixa eu ver a bateria. 28, vai dar certo. Essa desarticulação referindo ao quê? A dissociação, né, da cultura do processo de formação cidadã. Então lembre-se que isso aqui é a continuação. Vou colocar ela por inteiro aqui embaixo para a gente, para facilitar. Cultura não pode ser dissociada do processo de formação cidadã. Mas isso aqui está muito ruim, eu não vou ficar editando não. Mas vocês entenderam que é continuação uma coisa da outra, né? Que foi a apresentação, ponto final. Vou seguir no desenvolvimento. Mas tudo é sequência uma da outra no desenvolvimento para a gente. Essa desarticulação referindo à dissociação do processo, né? Essa desarticulação entre esses meios pode gerar uma sociedade que desconhece os seus valores. Pode gerar. Cara, quem está escrevendo pensa que pode gerar, entendeu? Uma sociedade que desconhece os seus valores. É um pensamento dele. E aqui que você tem que. Aqui que é o pulo do gato, cara. Aqui que você tem que ver. Porque ele já falou, né? No início ele já deixou claro sobre o que ele vai falar. Ele vai falar sobre a dissociação da cultura no processo de formação cidadã, certo?
E aqui ele fala que essa desarticulação, né, esse separamento, essa separação, ele pode causar, pode gerar uma sociedade que desconhece os seus valores. Esse é um argumento, né, um argumento totalmente pessoal, tá? Não se compreenda, por exemplo, a diversidade humana, tá? Essa desarticulação entre esses meios pode gerar uma sociedade que desconhece os seus valores. Não se compreende, por exemplo, a diversidade humana. Pronto, entendeu? Isso aqui é um pensamento dele. Ele disse que talvez, né, pode ser que essa desarticulação ela forme uma sociedade que não pense nos próprios valores, né, que não pense na diversidade humana. E você tem que entender que isso aqui é totalmente autoral. É o que ele pensa sobre aquela temática, entendeu? E é o que vem em seguida que vai impactar de verdade. Porque ele falou algo que ele pensa. E se ele conseguir comprovar que aquilo que ele pensa é a realidade, cara, explodiu aqui, ó. Explodiu a mente do cara. Porque, porra, ele falou o que ele pensou. Conseguiu comprovar aquilo. Isso é a redação do Enem, entendeu? Então vamos voltar. Essa desarticulação entre os meios pode gerar uma sociedade que desconhece os seus valores. Não se compreende, por exemplo, a diversidade humana. Olha aqui, ó. Olha aqui o que ele vai fazer, ó. Citação. Lembra aqui, ó, parte 4, ou parte 3, caráter científico, ó, citação de pensadores. É uma das estratégias que pode ser usada para comprovação de ideias, entendeu? Citação, dados estatísticos, fundamentos históricos, notícias. Então aqui ele foi pela citação. Segundo o sociólogo francês Edgar Morin, o homem é formado por igualdade no que se refere à sua composição biológica e por diversidade no que se refere às suas práticas culturais. Cara, ele falou que a cultura é essencial para a formação do homem, mano. Olha aqui, ó. É formado por igualdade e por diversidade. Olha que diversidade aparecendo novamente. Diversidade humana, diversidade no que se refere às suas práticas culturais. Então é necessária a cultura, é necessária a valorização da cultura, a presença da cultura para que o ser humano compreenda a diversidade. Aí já não é mais ele que está falando. O pensador aqui está dando a comprovação por ele, entendeu? E como eu falei lá no histórico, citação histórica e citação de pensadores é um argumento que exige conhecimento prévio, entendeu? Não é algo que você adquire lendo ali os textos motivacionais. Então isso aqui foi uma análise totalmente inteligente, partindo de um conhecimento prévio, entendeu? A língua é um exemplo, aí aqui ele volta, né? Volta a falar sobre ele. Porque ele deu a introdução e deu a citação histórica, ou a citação de um pensador. Essa citação já comprovou o que ele disse, certo? Aqui ele só vai reiterar, se liga. A língua é um exemplo dessa definição, pois os falantes podem ter o mesmo idioma e igualdade, mas cada um possui sua forma de falar, diversidade. E aqui ele ainda fechou de forma magnífica, velho, porque ele falou novamente, né? Mas reiterando o que significa a igualdade e o que significa a diversidade, entendeu? Então isso aqui é sensacional, é incrível. Vamos finalizar. O fechamento, retomada do argumento ou gancho para o próximo parágrafo, certo? Então, todo desenvolvimento ele deve, ou como eu disse, não deve, não é que deve, são as minhas sugestões, é como eu escrevo, é como tenho boas notas. O exemplo, sendo assim, integrar a cultura e a educação, integrar a cultura à educação é permitir o contato com a diversidade, formando o cidadão que respeita as diferenças. Concluiu, entendeu? Ele falou no início sobre uma problemática, que era a separação da cultura, né, da formação da cidadã. No meio, ele comprovou aquele ponto de vista. Novamente, ele falou o que era igualdade, o que era diversidade no ponto de vista dele, falando da língua e dos tipos de falantes. E aqui concluiu ainda assim. Sendo assim, integrar a cultura à educação é permitir o contato com a diversidade, formando cidadãos
que respeitem as diferenças. Não vou alterar aqui, porque realmente eu peguei o texto aqui, então não vou corrigir nenhum erro ortográfico, nenhum erro nesse sentido, mas é necessário que se entenda a ideia, o que está escrito aqui pra gente. Então, assim, cara, entenda que tudo segue uma ordem, sabe? Tenta escrever o seu texto organizado, o mais organizado possível. É justamente essa organização, né, esse olhar, né, essa visão para o seu texto que o corretor tem que ter, cara. A hora que ele olha para o seu texto, ele vai enxergar essa organização, entendeu? Ele vai ver todos os períodos muito bem organizados, porque imagina um cara que lê 100 redações por dia, né? Ou até mais que isso. Essa organização ela faz totalmente a diferença. Um texto muito bem organizado é muito mais fácil corrigir. As frases iniciais de cada um dos parágrafos, de cada um dos períodos, elas mostram que aquele texto ali ele foi escrito seguindo os padrões necessários para uma excelente correção ou para uma excelente redação, entendeu? Então pensa nisso, cara. Você tem que escrever a sua redação para o corretor, não é para você, não é para um amigo, não é para sua mãe, para seu pai, para sua família, é para o corretor e ele é crítico, velho. Você precisa seguir esses princípios. Se você quer ter uma boa redação, é necessário seguir esses princípios, entendeu? E essas aulas aqui elas estão mostrando como alcançar um pouco dessa excelência, entendeu? Não digo totalmente excelência, porque eu nunca cheguei nos 1000, mas acima de 900 tem sido contínuo, então é um processo, entendeu? É uma construção que funciona dessa forma. Querendo ou não, seja difícil ou não, mas é dessa forma que funciona. Então, a aula é essa hoje, certo? Eu agradeço se você assistiu até aqui. Daqui a pouco eu vou liberar lá no grupo a proposta de redação de hoje e espero que você tenha uma excelente tarde. Se for estudar, bons estudos, se for descansar, bom descanso e a gente se vê na segunda-feira, tá bom? Um grande abraço e até mais.